Oi, gente! Vamos lá dar a força pro canal. Curta, compartilhe, comente e se inscreva para eu poder investir em novos e mais interessantes conteúdos. Um mundo sem Hitler. Imaginar um mundo sem a existência de Adolf Hitler é um exercício fascinante e complexo que nos faz refletir sobre o impacto profundo que uma única figura pode ter na história global. Hitler, nascido em 20 de abril de 1889, foi uma das personalidades mais influentes e controversas do século XX. Sua ascensão ao poder na Alemanha, marcada pela fundação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, em 1920 e pelo seu papel como chanceler a partir de 1933, moldou não apenas a Europa, mas o mundo inteiro nas décadas seguintes. Se Hitler nunca tivesse existido, é possível que a Alemanha não tivesse vivido a crise econômica e social que se seguiu à Primeira Guerra Mundial, incluindo o Tratado de Versalhes em 1919. Esse tratado impôs pesadas reparações de guerra à Alemanha, alimentando ressentimentos que Hitler, posteriormente, explorou para galvanizar apoio popular. A ausência do seu discurso inflamado e da propaganda antissemita poderia significar que o radicalismo e o nacionalismo exacerbado não encontrariam um líder tão carismático. Como resultado, o ressentimento social poderia ter sido direcionado para outras questões e não para a busca de um inimigo interno, que se personificou na figura dos judeus e de outras minorias. A Segunda Guerra Mundial, que teve início em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, poderia ter sido evitada ou, na melhor das hipóteses, tomado uma forma muito diferente. A guerra resultou em mais de 70 milhões de mortes e deixou um legado de destruição e sofrimento. Sem a liderança de Hitler, que provocou a aliança com a Itália e o Japão sob o eixo, outras tensões internacionais poderiam não ter se intensificado da mesma maneira. É viável que conflitos regionais continuassem a ocorrer, mas talvez eles não se transformassem em uma guerra de proporções globais. A Europa, ao invés de ser o campo de batalha por excelência, poderia ter se consolidado como um espaço de diplomacia e negociações. Na dimensão do Holocausto, que resultou na morte de cerca de 6 milhões de judeus e milhões de outras vítimas, podemos imaginar um mundo que valoriza e celebra ainda mais a diversidade religiosa e étnica. A falta de um genocídio de tal magnitude poderia ter permitido que comunidades judaicas na Europa se desenvolvessem de maneira mais positiva, contribuindo com sua cultura, ciência e economia. Essa ausência também poderia ter mudado radicalmente o cenário político e a criação do Estado de Israel em 1948. Sem o trauma do Holocausto, a urgência em estabelecer um lar seguro para os judeus poderia ter sido percebida de forma diferente, resultando em um cenário geopolítico no Oriente Médio que poderia ter sido menos tumultuado. A Guerra Fria, que começou logo após a Segunda Guerra, poderia ter tomado outro rumo. Sem a polarização entre o Ocidente liderado pelos Estados Unidos e o Oriente sob influência soviética, é possível que o mundo tivesse focado mais em questões sociais e econômicas, ao invés de uma corrida armamentista. Poderiam ter surgido novas alianças internacionais, promovendo ações coletivas contra a descolonização e a pobreza, levando a um mundo mais unido. Isso poderia resultar em uma maior cooperação global em áreas como ciência, tecnologia e direitos humanos. Ao pensar sobre a cultura e as artes, a ausência de Hitler poderia significar que muitas das vozes que emergiram depois da guerra, como autores, cineastas e artistas, teriam vivido em um ambiente diferente. Ecoando suas experiências de vidas marcadas por perdas e traumas, a arte poderia ter se desenvolvido em direções distintas, refletindo uma vida mais plural e criativa. O impacto do modernismo e do existencialismo poderia ser sentido de modo diferente, potencialmente criando um espaço fértil para ideias inovadoras e provocativas. Em suma, pensar no mundo sem Hitler é projetar um futuro alternativo, onde o passado é reescrito em formas que mal conseguimos imaginar.
As ramificações de sua ausência são imensas, influenciando não apenas a história política, mas também a cultura, a economia e as relações internacionais. É claro que a história é uma teia intrincada de eventos, pessoas e contextos, mas a figura de Hitler é um divisor de águas que, sem dúvida, moldou o mundo que conhecemos hoje. A ausência de Adolf Hitler e, consequentemente, a não ocorrência da Segunda Guerra Mundial teriam efeitos profundos e abrangentes na economia global e na geopolítica, criando um cenário alternativo que se desdobraria de diversas maneiras. Vamos explorar algumas dessas implicações detalhadamente. A economia global. Desenvolvimento econômico sustentado. Se Hitler não tivesse existido, a Alemanha, que na década de 1920 enfrentava uma grave crise econômica impulsionada pela hiperinflação após a Primeira Guerra Mundial, poderia ter seguido um caminho de recuperação mais suave e equilibrado. Com menos tensões sociais e menos militarização, a Alemanha poderia ter investido mais em inovação e infraestrutura, contribuindo positivamente para a economia da Europa como um todo. A rápida recuperação econômica que ocorreu nas décadas de 1950 e 1960 poderia ter começado mais cedo, possibilitando um desenvolvimento europeu mais coeso e cooperativo. Integração da Europa. Sem a devastação e as cicatrizes da guerra, é plausível que a integração europeia, simbolizada pela criação da Comunidade Econômica Europeia em 1957, tivesse avançado mais rapidamente e de forma mais sólida. Em vez de reconstruir países destruídos pela guerra, as nações poderiam ter focado em intercâmbio comercial, investimentos conjuntos e desenvolvimento sustentável, criando uma base econômica mais forte e resiliente. Isso poderia ter também evitado as crises da dívida que muitos países europeus enfrentaram nas décadas seguintes. Outras potências econômicas. Com a Europa se mantendo em paz e se desenvolvendo, a ascensão de potências como o Japão poderia ter seguimento de maneira diferente. O Japão, que começou a se expandir militarmente na década de 1930, poderia ter se concentrado mais no desenvolvimento industrial em vez de coloniar e se envolver em guerras. Assim, a economia asiática poderia ter se diversificado e expandido sem os conflitos que marcaram seu crescimento durante e após a guerra, resultando em uma Ásia ainda mais dinâmica economicamente. A geopolítica. Mudanças na distribuição de poder. Sem a Segunda Guerra Mundial, a dinâmica de poder global, especialmente entre as superpotências, seria diferente. Os Estados Unidos, que emergiram da guerra como a liderança mundial, poderiam ter enfrentado um cenário onde a influência da União Soviética não se consolidaria da mesma maneira. A Europa, livre de destruições e divisões, poderia ter se tornado um centro de poder mais forte, resultando em um mundo multipolar em vez de um embate binário entre os Estados Unidos e a URSS. Menos polarização. A Guerra Fria, que consagrou a polarização entre as ideologias do capitalismo e do comunismo, poderia não ter ocorrido. Sem a experiência da guerra e a corrida armamentista que se seguiu, focos de tensões entre a Europa Oriental e Ocidental poderiam ter evitado, permitindo um cenário onde a diplomacia e o diálogo prevalecessem. Mudanças em países do leste europeu poderiam ocorrer de forma mais pacífica e gradual, resultando em uma dispersão diferente do comunismo. Revisão das fronteiras e conflitos regionais. A divisão da Europa após a guerra, com seus novos limites e esferas de influência, poderia ter sido evitada. Países que se tornaram satélites da União Soviética, como a Polônia, Checoslováquia e Hungria, poderiam ter se desenvolvido em caminhos políticos e econômicos distintos, provavelmente direcionados à democratização e ao liberalismo econômico. Sem a necessidade de recriar fronteiras e acolher milhões de deslocados, ajustes territoriais e conflitos sectários na Europa seriam menos prevalentes, criando uma estrutura social mais estável. Conclusão: o impacto da ausência de Hitler na economia global e na geopolítica seria significativo e multifacetado. Um mundo sem um dos eventos mais cataclísmicos da história moderna não apenas mudaria a trajetória da Europa, mas também influenciaria países ao redor do globo, resultando em uma história internacional distinta. A paz não preservada teria permitido um desenvolvimento econômico contínuo e uma evolução geopolítica menos polarizada, criando uma maior cooperação entre nações e levando a uma perspectiva global mais unificada e voltada para o futuro. Ao final, o que imaginamos é um mundo em que as nações preferem a diplomacia em lugar do conflito,
um caminho alternativo para a humanidade. Então, meu povo, ficamos por aqui. Lembrando, curta, comente e compartilhe. E não esqueça de se inscrever.